Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito debatido nas eleições: cota de gênero. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas no Eleição para Todos de hoje é o advogado, eleitoralista e presidente do Instituto Goiano de Direito Eleitoral, Dr. Danilo de Freitas. Seja muito bem-vindo, Dr. Danilo. Obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos aqui na TV Alego, tirando e sancionando as dúvidas aqui de todos os telespectadores. Bom, e nós vamos falar hoje de cota de gênero. Então conta pra gente desde quando foi inserida na lei eleitoral a cota. Primeiro, historicamente falando, a cota de gêneros ela veio da Lei 9.504 em 1997. Então foi instituído a cota de 20%, foi declarado inconstitucional, essa porque se falava que era de mulheres, né? E enquanto gênero ela tinha que ser universal, então tanto masculino como feminino. Daí foi, na oportunidade que se renovou a lei, foi ampliado para 30% e estabeleceu-se que se tratava de uma cota de gênero e não especificamente para mulheres. Nisso, evoluiu-se aí ao longo do tempo as consequências também pelo não cumprimento dessas regras, né, e fortalecimento dessa participação feminina na política, nas eleições, ou seja, no cotidiano, na vida eleitoral e política do nosso país. Bom, falando em cotas no geral, para quem vale? Bom, primeiro, nós quando falamos em cota de gênero, a gente vem à mente mulher, né? Mas nós temos aí um universo maior de gênero. É bem lembrar aqui que há bem pouco tempo, em 2004, me lembro que eu estava vendo vestibular em que se definia no cadastro ali gênero masculino, feminino e outros. E hoje nós temos mais de 40 tipos de gênero, né? Nós temos os transexuais, nós temos o LGBTQ+I, né? Que tem uma gama muito forte, muito grande de tipos de gênero, que não é somente o feminino e o masculino. Isso é importante, porque nós estamos tratando hoje de uma evolução, e isso é o começo, né? A defesa da participação feminina na política, ela vem aí de uma longa data, como eu mencionei antes, e ela tem que evoluir mais, né? Ela tem que abranger uma participação maior, ela tem que trazer para a política, eu acho importantíssima a participação feminina, porque ela vem oxigenar a prática política que ao longo dos anos ela foi muito masculinizada, nós vamos lembrar que quando se podia fazer doação privada de empresas, as empresas também passa por um universo masculinizado, né? Os cargos de chefia, os cargos de direção das empresas, eles sempre foi historicamente, culturalmente no país, masculinizado. Então você tinha, de um lado, aquele que financiava a campanha e você tinha do outro lado o candidato, o político. Então ambos eram um universo, se situavam no universo masculinizado. E isso tem que ser aberto, né? Essa caixa tem que ser aberta. E aí você tem a proibição da participação financeira de empresas, né? E você tem uma evolução da participação feminina ao mesmo tempo. Então, hoje, os recursos não são mais de empresas, são recursos públicos, né? E de pessoas naturais que podem fazer a doação para financiamento de campanha. Desses valores, né, que você faz um caixa, você tem dois fundos. Você tem o fundo partidário e as pessoas confundem, e tem o chamado FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ambos têm dinheiro público, né? Então, se você tem dinheiro público, você tem políticas de inserção feminina e cobrança. Se o partido não usar o recurso, tem que devolver esse dinheiro, né? Você tem no fundo partidário uma obrigação de investir 5% em programas de propaganda política partidária que envolvam mulheres. Você tem o desenvolvimento, você tem a participação, você tem a educação, a marketing, tudo isso que envolve uma maior participação feminina, ela vem do partido, ela vem nos 5% dos recursos. Já o FEFEC, que é o especial de campanha, esse dinheiro tem que ter 30% investido em candidaturas femininas. Então você tem um avanço muito grande,
onde você tem uma evolução legislativa também, que em 2015 você trouxe as obrigações, você trouxe as consequências, quer dizer, se você não gastar esse recurso, você fica impedido de receber recurso. Você também tem o tempo de TV, que é muito importante. Sim, o tempo de TV já é algo mais novo, né? Em 2015 houve a obrigação de divisão dos 30%, tanto no tempo como no recurso. E depois você veio a emenda constitucional recente, agora, de semana passada, em que a gente, num jargão, assim, vestiu essa questão com um colete a provas de reforma. Então, você tem uma possibilidade de ser reformas pontuais na legislação ordinária, é muito mais fácil, porque você tem um quórum menor para aprovação de votos. Já a emenda constitucional, então é mais difícil, você tem que ter 2/3 do Congresso. E nisso, então você deu uma proteção maior a essa participação e as consequências de não cumprir essas obrigações. Bom, a gente ouve falar muito, né, das consequências de partidos que durante as campanhas não cumprem essa cota de 30%. Quais são as sanções que esses partidos podem sofrer? Olha, eles ficam sem o recurso, como eu já disse, ele tem que devolver aquele percentual para o fundo de novo, né, para o caixa maior. Agora, Mona Lisa, eu sempre digo o seguinte: é preciso evoluir, é preciso ter uma concepção cultural sempre de evolução. E, infelizmente, no Brasil, a gente sempre fica, tem uma punição, tem uma regra, né, que exige-se um cumprimento, e se você não cumprir, você sofre as consequências, mas sempre o brasileiro fica naquela expectativa de que vai haver uma isenção, né, um perdão. Isso, infelizmente, aconteceu. Isso mudou agora para 2022. Porque, como nós estávamos falando antes, essas obrigações vêm de 2015. Então, nós tivemos eleição em 2016, 2018, 2020 e agora 2022. O Congresso, quando aprovou a emenda constitucional, a PEC, né, a emenda constitucional número 117, ele alterou o artigo 17 e disse que esses 30% tem que ser gasto com as mulheres e tudo, com gênero, desculpa. Mas, mais adiante, ele deu a isenção. Ele disse que aquela eleição de 2020, onde não se cumpriu a regra, os partidos não serão punidos em nenhuma hipótese. Então, isso, ao meu ver, ele deu um passo atrás. Porque na evolução cultural, você não pode gerar essa expectativa de que vai haver um perdão, né, uma isenção. Até porque já é o que eles esperavam, né? Que isso pudesse acontecer e, infelizmente, aconteceu. Nós temos algumas justificativas para isso, né, que podemos levar em consideração, sim. Nós tivemos um ano pandêmico, né, um ano completamente atípico, juntamente com uma eleição, né? Então, como fazer, né? O que fazer? E se já é difícil você trazer a mulher para dentro da política, as práticas políticas ao longo do tempo, culturalmente, como a gente já disse, é de exclusão. Então você tem que romper essas travas, esse limite. E isso como se faz? Faz também como política, né? Faz também com marketing, com evolução cultural, com trabalhos, com seminários, e não somente dizer que a mulher deve participar da política, mas sim como participar, né? Acho que trazer elementos em que você pode trazê-las para dentro da política é importante. Sim, eu já inclusive ia te fazer essa pergunta, sabendo que você é um defensor de que as mulheres tenham mais espaços nos poderes públicos. Ia te perguntar, na sua opinião, como você acredita que a gente pode realmente trazer as mulheres? Não só através das cotas, mas se tem outras ações que, no seu ponto de vista, seriam eficientes também. Olha, eu acho que nada mais justo culturalmente e mais certo né, no termo de evolução é que a mulher tenha igualdade de participação. Hoje nós temos uma cota de 30%, mas eu defendo que eu defendo que nem precisaria de ter cota,
né? Eu defendo que ela teria igualdade de condições e igualdade de participação, 50%, 50%, e nós não precisaríamos de ter uma cota específica para ela. Infelizmente, como você tem ao longo dos anos, culturalmente, um universo muito machista, né? E você tem que inserir isso à força. Então você ter o mínimo, veja bem, a cota não é máximo de 30%, é mínimo. Então você tem que obrigar a ter aquela cota e aí você tem que ir debater com a sociedade. A mulher tem que ser inserida nessas discussões, em seminários, em debates econômicos, em debates culturais, em debates artísticos, em debates... ela tem que achar que a política também faz parte da vida dela, do cotidiano dela. Isso Quando pode a mulher começar entender... até mesmo dentro das empresas, né? Porque dentro das empresas existe uma discussão política. Na nossa vida, na sociedade como um todo, tem discussões políticas e que muitas vezes as mulheres não estão inseridas. Com certeza, com certeza. Eu acho que quando a gente fala em política, a política é um termo muito genérico, né? Você tem política econômica, política artística, política cultural, política social, né? E tudo isso é desenvolvido também pelo trabalho feminino, né? Sim. Então, quando você enaltece essa participação, você acaba mostrando para a sociedade e feminista, né, ou feminina no caso, de que é importante que ela participe. Por exemplo, aquela que faz parte de uma associação social, né, de benefício a famílias carentes, por exemplo, que tem um trabalho social magnífico, lindo. Ela poderia, sim, ser atraída para a política para que defenda na política essas práticas sociais. Aquela empresária, né, que é um sucesso no meio empresarial, ela também é convidada, ela precisaria de abrir, sair do meio econômico, do meio administrativo da sua empresa e vir para a política também com essas práticas, né, de discutir economia, discutir a política econômica do país. Isso é importante, né? Quando nós temos uma sociedade equilibrada, infelizmente nós não temos essa sociedade equilibrada ainda, né? Mas lutamos para isso. Lutamos para que a mulher seja inserida, para que a mulher se sinta à vontade no meio, né? Nós temos que lembrar que há bem pouco tempo os locais não tinham banheiro feminino. Sim. Porque... Quando eu visitei o Congresso, eu fiquei sabendo dessa história, que há pouco tempo existia os banheiros femininos. Sim. Goiás tem uma das primeiras deputadas federais, que foi na época, né, a ex-senadora e ex-deputada Lúcia Vânia, né, que lutou para que o Congresso fosse adaptado para a presença feminina, né? Nós temos tribunais onde, bem pouco tempo atrás, não tinha presença de nenhuma mulher entre os seus membros, né? Hoje no Tribunal de Contas do Estado uma mulher, né? Dentre 7 que estão lá, tem uma mulher. É pouco, né? Mas já tem uma. Infelizmente, no Tribunal de Contas do município ainda não tem nenhuma, mas pode vir a ter. A Assembleia mesmo, a participação, nós temos 41 deputados aqui na Assembleia. Quantas mulheres tem? A Câmara, né? A Câmara Municipal, nós temos aí 35 vereadores. 5 mulheres. Sem 5 mulheres. Então, mas é o começo, né? É o começo, são essas práticas, a demonstração que a mulher é capaz, isso sem dúvida alguma ela é capaz. Então, nós temos que romper essas barreiras sociais, trazendo a importância da mulher para que a mulher seja inserida em pé de igualdade. Né? E que nós não precisamos mais ter essas cotas mínimas, né, para obrigar a participação, e sim que ela seja voluntária e seja no mesmo patamar que as cotas masculinas, né, a presença masculina. Isso, bom, nós falamos, acaba que quando a gente fala de cotas, a gente sempre direciona mais para as mulheres, mas vamos só para a gente finalizar, falar um pouquinho também como é a inserção de negros e pardos na legislação. Essa pergunta sua é interessante e eu acho que ela é muito bem-vinda em qualquer debate. Nós não podemos ficar, existe a defesa da participação feminina e existe o ativismo, né? Eu sou um defensor da participação feminina, assim como sou defensor da participação de negros, pardos, porque a nossa sociedade ela é muito eclética.
O Brasil é muito eclético, né? Então, nós temos que ter também, e se nós pensarmos historicamente e culturalmente, nós temos o negro até mais excluído do que a própria mulher ao longo dos anos. Até bem pouco tempo atrás, a gente tem que lembrar que o negro nem ser humano era considerado, vamos dizer assim, né? Nem raça era considerada. Infelizmente, isso já aconteceu. E felizmente isso já foi ultrapassado na evolução, né, da sociedade. O negro e a mulher, eles devem ser respeitados, né, assim como o homem, né? E culturalmente a defesa do homem, do gênero masculino, né, ela tem que passar, porque geralmente quando falava negro, falava em homem negro. E nós temos que lembrar que existe a mulher negra também. Então isso tudo é inserido hoje nessas cotas. Você tem a obrigação, não por lei, mas uma interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, de que dentro das cotas, né, de 30%, tem que ser também subdividido, vamos dizer assim, em cotas negros, e tanto de recursos como também de tempo de TV, de propaganda. Isso é uma defesa, né? Nós não podemos ficar presos a uma única pauta. Nós temos que diversificar nossas pautas. E eu acho que nós temos também importantes discussões, por exemplo, como a compra de votos, né, a troca, como a evolução hoje do abuso de poder para o abuso de poder religioso. Nós temos discussões, vários outros temas que são importantes. Mas eu acho que o mais importante hoje é a inserção na classe política, na vida política, tanto da mulher como do negro. Danilo, agradeço muito a sua participação. Ficamos por aqui. Continue acompanhando a nossa programação, que já o Eleição para Todos estará de volta com mais novidades sobre as eleições.